Para mim, Erê Aquino é uma mulher visionária. Apesar de estar olhando para as coisas que ela viveu no passado, ela também quer olhar para frente, né? Que mundo é esse que eu quero? Uma coisa muito legal da Erê é que ela sempre escuta, ela sempre busca essa fala. Aline, e aí, vamos rever aqui, eu preciso pensar todo o cenário, ver como é que essa luz pode chegar, dividindo o espaço de uma maneira diferente do que a gente está acostumado com o público. E a Erê tem muito isso de agregar, de dizer, entenda como eu estou pensando e me ajude, me mostre como é que você está vendo aí do seu lado. Essa coisa de ver muitos prismas diferentes e achar por onde caminhar todo mundo junto. Para a minha história tem uma importância muito grande, né? Eu acho que foi uma das pessoas que me inspirou a fazer teatro. Eu vejo ela como uma mulher apaixonada, né? Apaixonada pela arte, apaixonada pelo teatro. É alguém que pensa muito coletivamente, né? Para ela, se não for coletivo, não faz sentido. Porque ela tem um olhar de direção, mas ao mesmo tempo muito generoso, muito honesto e muito aberto com todo mundo que faz parte do processo. Tudo tem um dedinho da Erê, tudo tem um olhar dela. Ela tem esse talento de conectar pessoas no mesmo projeto, pessoas de escolas tão diferentes. Ela tenta racionalizar mesmo tudo e ver visualmente o que pode dar certo. É muito rico, porque o personagem ganha, o espetáculo ganha. Você vai sentindo ali o feedback com ela enquanto diretora e vai se deixando ser guiado. Ela tem um julgamento de si mesma também muito reto, né? Muito aqui, capricorniana. Ela respeita muito a obra dela, ela tem muito cuidado com o que ela vai mostrar para o espectador, ela tem muito cuidado com o seu público. Ela não é uma artista que pensa na obra para si, mas ela é uma artista que pensa na obra para o mundo. Eu comecei a fazer teatro em 1990, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer teatro, mas achava que não daria, porque eu era muito tímida, né? Muito acanhada. No colégio, eu sempre entrava em alguma atividade forçando um pouco isso. E aí, de repente, em 1990, junta-se um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas para a gente descobrir. E aí eram pessoas vindo de várias áreas, né? Das artes plásticas, geralmente da área de humanas, da UES, que a gente fazia parte, da UFC. E aí essas pessoas se juntaram em 1990 na Ponte Metálica e a gente resolveu fazer teatro e descobrir o que era teatro, né? E esse grupo, que eram de 20 pessoas, foi durante esse tempo diminuindo, ficando menos pessoas, até que a gente fechou um grupo mais ou menos de 6 pessoas e ali nós marcamos que seria o grupo Expressões Humanas. E a partir daí a gente começou a focar mais numa montagem teatral. Eu conheci a Erê Aquino logo depois que eu comecei a fazer teatro. Eu participei de uma mostra de esquetes no Teatro Mesa de Bar, que era um bar que tinha um palco atrás, né, no quintal do bar. Uma experiência muito interessante. Eu fiz um esquete chamado O Baú, um esquete terrível. E para o meu desespero, a Erê Aquino estava no júri. Eu queria afundar a minha cabeça no palco, porque foi tão desastroso o resultado, ainda bem que ela nem lembra. Ela até tinha um VHS, mas eu peguei esse VHS para mim. A Erê tem uma característica muito grande de cabeludo. Agora imagina
que o Expressões Humanas, quando chegavam, eram umas 3 motos com umas 3 cabeludas em cima da moto. Então era um acontecimento quando elas chegavam no teatro, né? Se eu não me engano, a Z com uma moto, a Anatécia com uma moto e a Airê com uma moto, todas elas cabeludérrimas, assim, uma coisa hippie ou com ono, não sei o quê. Então quando elas chegavam já era um acontecimento. Eu fiz colégio de direção com 10 anos depois que eu já fazia teatro, né? Então eu já tinha montado vários espetáculos. Até então era tudo descoberto no processo da experiência, né? Então levava muito mais tempo para se descobrir alguma coisa, porque era experimentando, era tentando, errava, descobria. Na escola começou a vir vários professores e a gente teve aula com Boal, com Zé Celso Martinez, cada um chegava com um tipo de informação, experiências diversas, muito diferentes às vezes o pensamento de um de outro. E quando um professor ia embora, chegava o outro, ele ia embora, eu dizia, eu não sei mais fazer teatro. Eu achava que quando eu voltasse para o grupo eu não ia mais saber fazer teatro, de tanta informação que tinha e como é que eu tinha conseguido fazer antes sem ter nenhuma daquelas informações. Então o colégio de direção teatral foi um boom, né? E acho que mudou a maneira de se pensar e produzir teatro. E acho que ele foi uma das diretoras que mais apareceu com isso, né? E os exercícios dela, para mim, eram os mais interessantes, me tocavam mais. Foram 2 anos de experiência no colégio de direção, muito provocador, uma escola muito provocadora, porque a gente estava sempre montando. Foi um período aqui em Fortaleza que o teatro teve um boom muito grande. Foram várias montagens, e montagens agora com esse ar mais de montagem profissional. E eu nunca tinha a sorte de trabalhar com a Airê dentro do colégio, porque não sei se cada diretor formava o seu elenco, ou se havia um sorteio, né, para saber qual diretor ia ficar com qual ator. Uma coisa que é incrível de trabalhar com a Airê é porque ela também está nesse lugar da técnica, ela também fez um percurso lá atrás, que eu soube por conta do meu trabalho de TCC, eu fiz uma monografia, a qual fiz uma pesquisa de mulheres que acessaram essa área técnica, e conversando com o Walter Façanha, que foi um dos entrevistados, ele me contou que a Airê, diretora, participou da escola de direção, e nessa escola de direção acessava aulas da técnica, então ela acessou a iluminação, ela não se dedicou, mas ela sempre tem esse pensamento da estética total da cena. Se até então eu fazia a luz do meu espetáculo, eu pensava o figurino dos espetáculos e muitas vezes de forma coletiva, eu agora já começava a olhar mais para alguém que pudesse fazer aquilo, para eu estar mais focada no olhar da direção. E isso foi abrindo também outras perspectivas dentro de Fortaleza. Foi surgindo os técnicos, né? Pessoas unicamente responsáveis pela luz, pessoas que pensavam o figurino, tudinho. E aí a gente foi criando um leque de parceiros, que eu falo que não são só técnicos, são artistas também, né? Quando você pensa, desenha uma luz, é um artista que está fazendo isso. Quando você pensa no figurino, no cenário, então são técnicos para aquilo, porque tem o olhar técnico, mas tem o olhar da criação também. E isso se junta com o olhar do grupo. E a gente, nessa troca, isso tende a crescer bastante, né? A sair um produto de qualidade. Tinha uma coisa no Expressões Humanas, e eu acho que isso acontece com todos os grupos, que é aquela coisa de amigo, né? Vai ficando amigo, quando vai ver, já está dentro do grupo, já está ali trabalhando, vendo, se conhecendo, né? Não necessariamente precisam lutar com as mesmas armas, mas acreditam nas mesmas coisas. O meu retorno, né, do colégio de direção para o grupo foi um desabrochar de muitas coisas dentro do grupo Expressões Humanas, né? Porque vinham informações que antes nós não tínhamos e começamos a experimentar. Por exemplo, se todos os elementos que eram usados no início do grupo, de forma intuitiva, passaram a ser usados de forma pensada. Claro, a intuição fundamental, né? Deixar pulsar, deixar o orgânico vir à tona, mas aquele orgânico vinha também junto com a técnica agora. Eu peguei e disse assim para ela, Airê, como é que está sendo? Ela tinha acabado de entrar no colégio de direção, como é que está sendo o colégio de direção, não sei o que. Aí ela, Murilo, é tudo que a gente faz, só que tem nome. Só que tem nome. Tudo que a gente faz tem um nome. E aí isso surge com o Morte e Vida Severina. O meu primeiro trabalho
grande dentro do colégio de direção, que eu assino enquanto diretora e que teve uma repercussão muito grande. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei o espetáculo de dentro do colégio, levei para dentro do grupo e remontei todo esse trabalho agora de forma mais esmiuçada, né? Com mais detalhes, com trabalho em cima do ator, que antes a gente não tinha tido tempo. E esse trabalho foi a grande alavanca do grupo, né? Porque ele foi chamado para vários festivais, a gente viajou muito com o espetáculo e o Grupo Expressões Humanas se firma enquanto grupo de teatro com assinatura própria a partir desse trabalho. Um dia ele me procura e disse assim: Catiana, eu tenho vontade de dar continuidade com Morte e Vida Severina, porque dentro do colégio eu tinha feito uma versão bem condensada, né? Eu vou aumentar o espetáculo e eu quero você no elenco. Eu, ai meu Deus, não, eu aceito. Só que era uma coisa assim: olha, tu tem 2 semanas para decorar o texto, viu? Eu ia substituir outro ator. E eu não vou conseguir. Não, 2 semanas, já está a apresentação marcada, vamos ensaiar. Eu assisti esse espetáculo umas 15 vezes. Todo o teatro que o Morte e Vida Severina se apresentava, eu ia assistir. Foi uma experiência de perceber o amadurecimento do espetáculo nos espaços. Eu percebi isso enquanto público. E o que mais me inquietava era a sinceridade, né? E a honestidade do discurso, né? Concordasse ou não, mas era muito honesto. Morte e Vida Severina, inegavelmente, é um espetáculo de mudança de fase da Irene. Quando eu tive contato com Morte e Vida Severina, eu não conhecia a dramaturgia do João Cabral de Melo Neto, né? Então, uma dramaturgia que você trabalha com a rima, uma linguagem muito do cordel. Então, foi um desafio muito grande trabalhar com essa fala diferente. Deus Danado também, assim, um tema também muito forte, né? Na questão da opressão, do opressor, do oprimido, da violência. E a gente estudou muito a respeito disso. Por mais antigo que seja um texto clássico, ele se comunica com o hoje. A gente cria esse link, essa ponte entre o passado e o presente, né? Porque não se cria nada no presente sem que se olhe para o que se já viveu. Agora tem uma coisa, se eu não me engano, tem um Macunaíma aí na jogada. A Irê dirigiu o Macunaíma, se eu não me engano, ela também estava já cursando o colégio de direção teatral. E a gente sentiu isso muito, sabe? Era agora uma outra pegada, sabe? Não era mais os amigos que se encontravam para fazer teatro, não. Tinha que ter ali uma certeza de ser artista, tinha ali que ter uma certeza do que é o grupo, sabe? Exigia mais. Macunaíma é um trabalho muito difícil, é um trabalho que já tinha sido montado e tinha tido uma repercussão muito grande no Brasil. O que eu estava montando aqui em Fortaleza, de alguma forma ia ser comparado com outra montagem que tinha sido muito bem recebida no Brasil de uma forma geral. Então, eu queria que o trabalho fosse um trabalho muito bom. Eu queria que a obra, que é genial, essa genialidade da obra estivesse presente. Então nós começamos a buscar vários elementos que pudessem estar junto no processo de montagem. Por exemplo, nós fomos a terreiros de Umbanda, de Candomblé, nós procuramos... visitamos muito a cultura popular, né? Tentando entender esse universo novo que o Mário de Andrade trazia no livro. Nós não queríamos contar só a história do Macunaíma. A gente queria que ele tivesse um viés político muito forte, porque fala de brasilidade, né? O que é ser brasileiro. Então, isso é muito forte. E a gente queria trabalhar com essa religião que era marginalizada e que de alguma forma estava presente ali no livro de Mário de Andrade. Então a gente abre a cena, depois de um percurso, né, o Macunaíma trazia numa flauta transversal, depois era o atabaque e o Macunaíma sendo evocado como as entidades do candomblé, porque ele era associado a Exu. Ele nascia caído de uma rede, pelado no palco, todo aberto, e ele dizia: ai, que preguiça. O espetáculo começava com esse desafio já, né? Eu lembro que eu li do Macunaíma,
era um show a cada cena, né? A Katia Rula, o Murilo, né? As músicas, a Elô. Então, Macuco Negro era um desbunde, né? E montar, se eu não me engano, Macuco Negro não teve edital, né? Naquela época não tinha edital. E Macuco Negro saiu do bolso do grupo, dos atores, do coletivo. O espetáculo tem um boom na cidade. E aí também é outro momento que vem e reforça muito a minha assinatura enquanto diretora e a assinatura do grupo Expressões Humanas. Ela é um grande exemplo de um discurso que ela quis colocar no mundo e de uma ousadia de fazer aquele espetáculo daquele tamanho que a gente poderia dizer que não seria comercial, mas o que nos salva enquanto artistas independentes é fazer o que a gente quer falar.